John Owen, contra o arminianismo e seu ídolo pelagiano, o livre-arbítrio. Capítulo 1. Os dois principais fins almejados pelos arminianos por suas inovações na doutrina das igrejas reformadas. A alma do homem, devido à corrupção da natureza, não somente está obscurecida com uma névoa de ignorância, pela qual ela é incapacitada de compreender a verdade divina, mas também está armada com preconceito e oposição contra algumas porções dela, que são ou muito elevadas ou muito contrárias a alguns falsos princípios que ela formou para si mesma. Assim como um desejo de autossuficiência foi a primeira causa dessa enfermidade, assim também é a presunção dessa autossuficiência que continua levando a alma a definhar. A alma pleiteia exatamente por uma independência de qualquer poder supremo que porventura venha a auxiliar, atrapalhar ou controlar as ações dela. É dessa raiz amarga que surgiram todas aquelas heresias e contendas miseráveis que têm perturbado a Igreja no que diz respeito ao poder do homem de operar a sua própria felicidade e de sua independência da providência onipotente do Deus Todo-Poderoso. Todas as disputas acirradas da razão carnal contra a palavra de Deus culminam finalmente nisto. Se a primeira e principal parte na disposição das coisas desse mundo deve ser atribuída a Deus ou ao homem. Os homens, em sua maioria, têm vindicado essa preeminência para si mesmos, alegando que isso deve ser assim. Do contrário, Deus seria injusto e os caminhos dele tortuosos. Nunca quaisquer homens, depois que começaram a ser uma nação cristã, se esforçaram mais avidamente na edificação dessa Babel do que os arminianos, os modernos e cegos patronos da autossuficiência humana. As inovações que os arminianos buscam fazer na doutrina já recebida pelas igrejas reformadas visam e tendem a um destes dois objetivos. Primeiro objetivo: libertarem-se do domínio de Deus. Libertarem-se da jurisdição suprema de sua providência todo-poderosa, não para viverem e se moverem em Deus, mas para possuírem um poder absoluto e independente em todas as suas ações, de forma que o evento de todas as coisas em que eles têm alguma participação seja considerado como nada mais do que o efeito do acaso, da contingência e de suas próprias vontades. Uma tentativa extremamente nefasta e sacrílega. Para esta finalidade, primeiramente, eles negam a eternidade e imutabilidade dos decretos de Deus, pois, se a vontade quanto a essas coisas for estabelecida, eles temem ficar limitados a fazer apenas aquilo que o conselho divino determinou que fosse feito. Se os propósitos da força de Israel forem eternos e imutáveis, o ídolo deles, o livre-arbítrio, deve ser limitado e a independência deles é prejudicada, de forma que eles passam a afirmar que os decretos divinos são temporários e mutáveis, que Deus realmente os altera de acordo com as várias mudanças que ele vê em nós. O quão bárbaro esse conceito é! Quão contrário à pura natureza de Deus e quão destrutivo dos atributos dele, mostrarei no capítulo 2. Em segundo lugar, eles questionam a presciência ou pré-conhecimento de Deus, pois se Deus conhece todas as suas obras desde o princípio, se ele certamente conhecia de antemão todas as coisas que virão a ocorrer depois, então isso parece atribuir infalibilidade de ocorrência a todas as ações delas, o que nega o grande território de sua nova deusa, a contingência, e não apenas nega, mas isso destronaria completamente a rainha do céu e introduziria uma espécie de necessidade de fazermos tudo e nada menos do que Deus conhece de antemão. Ora,
que negar essa presciência é destrutivo para a própria essência da deidade e que evidentemente equivale a incorrer em ateísmo, será declarado no capítulo 3. Em terceiro lugar, depor a providência desse Rei das Nações que governa todas as coisas por negar seu poder efetivo em transformar os corações, governar os pensamentos, determinar as vontades e dispor das ações dos homens, e então não atribuir a ele nada senão um poder e influências gerais a serem limitados e utilizados de acordo com a inclinação e vontade de cada agente particular. Dessa maneira, eles transformam o Deus Todo-Poderoso em um ser que deseja que muitas coisas fossem diferentes do que são e um espectador ocioso da maioria das coisas que são feitas no mundo. A falsidade dessas afirmações será provada no capítulo 4. Em quarto lugar, eles negam a irresistibilidade e o poder incontrolável da vontade de Deus ao afirmarem que, muitas vezes, ele deseja seriamente e intenciona aquilo que não pode cumprir, e assim é frustrado em seu objetivo. Pois, por um lado, Deus deseja e realmente intenciona salvar todos os homens. Por outro lado, está totalmente no poder dos próprios homens permitir que Deus os salve ou não. Caso contrário, se Deus pudesse, como e quando quisesse, interpor e resistir ao ídolo deles, o livre-arbítrio, então esse seria apenas uma divindade miserável. A natureza corrupta ainda está disposta de forma tão abominável como Adão a tentar ser como Deus ou pensar totalmente que ele é completamente semelhante a nós. Salmo 51. Esse é um dos problemas com o qual se depara todos os homens que não aprenderam a submeter suas vontades frágeis à vontade onipotente de Deus e a levarem seus entendimentos cativos à obediência da fé. Veja o capítulo 5. Segundo objetivo. O segundo fim almejado pela nova doutrina dos arminianos é limpar a natureza humana da severa imputação de ser pecaminosa, corrompida, sábia para fazer o mal, mas incapaz de fazer o bem. Assim, eles reivindicam para si mesmos um poder e capacidade de fazer todo o bem que Deus pode justamente exigir que seja feito por eles no estado em que estão, e de tornarem a si mesmos diferentes dos outros que não farão um uso tão bom dos dons de suas naturezas, de tal forma que a primeira e principal parte na obra da salvação deles pode ser atribuída a eles mesmos, um esforço orgulhoso e luciferiano. Visando essa finalidade, eles, em primeiro lugar, negam a doutrina da predestinação, pela qual Deus afirma ter escolhido certos homens antes da fundação do mundo para que fossem santos e obtivessem a vida eterna pelos méritos de Cristo, para louvor de sua gloriosa graça. Para eles, não há nenhuma predestinação que seja a fonte e a causa da graça ou da glória, que determine as pessoas de acordo com a boa vontade de Deus, a quem as graças divinas serão concedidas, pois essa doutrina faria com que a graça especial de Deus fosse a única causa de todo o bem que há nos eleitos, além do que há nos réprobos. Isso faria com que a fé fosse uma obra e um dom de Deus, o que, dentre outras coisas, mostraria que o ídolo deles é uma vaidade e que não possui qualquer valor. Quanto a essa heresia corrupta que eles têm buscado colocar no lugar da doutrina da predestinação, veja o capítulo 6. Em segundo lugar, eles negam o pecado original e o demérito dele. Quando a verdade sobre o pecado original e o demérito dele é entendida corretamente, torna-se fácil demonstrar que, apesar de todo o esforço do ferreiro, do carpinteiro e do pintor, o ídolo deles é, em sua própria natureza, apenas um bloco de inutilidade.
Tal verdade demonstrará não apenas a impotência que há em nossa natureza no que diz respeito a fazermos o bem, como também a partir de que fonte o bem vem até nós. Veja o capítulo 7. Em terceiro lugar, quando acusam a nossa natureza humana de possuir uma aversão à lei de Deus, eles também sustentam que tal aversão já havia em Adão quando ele foi criado e, portanto, ela proveio do próprio Deus. Veja o capítulo 8. Em quarto lugar, eles negam a eficácia do mérito da morte de Cristo, ou seja, eles negam tanto que Deus pretendia com a morte dele resgatar a sua igreja, como também negam que ele pretendia adquirir para si um povo santo e também negam que Cristo, através de sua morte, mereceu e adquiriu para nós a graça, a fé ou justiça e o poder para obedecer a Deus ao cumprir a condição da nova aliança. Eles negam todas essas coisas, pois claramente essas verdades são como uma arca que quebra o pescoço do Dagon deles. Pois que louvor, eles declaram, pode ser devido a nós mesmos por crermos se o sangue de Cristo obteve que Deus nos concedesse a fé. O Senhor te repreenda, ó Satã. Capítulo 9 e 10. Em quinto lugar, se Cristo reivindicar participação na salvação de seu povo, daqueles que crerão nele, eles admitirão que alguns são salvos sem ele, alguns que nunca ouviram falar de um Salvador. Na verdade, em nada mais eles erguem o seu ídolo para mais perto do trono de Deus do que nessa blasfêmia. Capítulo 11. Em sexto lugar, tendo assim roubado a Deus, a Cristo e a graça dele, os arminianos adornam o seu ídolo livre-arbítrio com muitas propriedades gloriosas, que de modo algum são devidas a ele. Isso é discutido no capítulo 12. Em sétimo lugar, eles não somente pleiteiam um poder salvador para a recém-criada divindade deles, mas também afirmam que ela é muito ativa e operante na grande obra da salvação de nossas almas, primeiramente, em nos preparar adequadamente para a graça de Deus, e assim nos dispormos a partir de nós mesmos a fazermos o que é requerido de nós. Capítulo 13. E depois, na operação eficaz de nossa conversão a Deus. Capítulo 14. Assim, finalmente, com muito esforço e labor, eles estabeleceram um altar para o seu ídolo no templo sagrado, à direita do altar de Deus, e sobre ele oferecem sacrifícios à sua própria criação e artifício. Pelo menos, nem tudo a Deus, nem tudo ao livre-arbítrio, mas deixe que o sacrifício de louvor por todos os benefícios seja dividido entre eles.